pastor Silas, agora não me engano se o pastor Fábio também, eles têm trazido algumas EBDs falando a respeito do Filho do Homem, a respeito do Filho de Deus, a respeito do Filho de Davi. E aí, quando o pastor me pediu para trazer um estudo para que a gente pudesse estar estudando hoje aqui com os irmãos, eu entendi de falar mais um pouco sobre quem é Jesus. Porque se nós ficarmos aqui falando sobre quem é Jesus, nós podemos fazer escolas bíblicas durante toda a eternidade e a gente não vai esgotar. Porque Jesus é Jesus, cara. Ele é eterno. Agora a pergunta que eu faço para você nessa manhã quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Ele é o Filho do Homem? Ele é o Filho do Homem. Ele é o Filho de Davi? É o Filho de Davi. Ele é o Filho de Deus? Ele é o Filho de Deus. Agora, para nós fechar o tema da mensagem de hoje, ele é 100% Deus? Outra coisa, ele é 100% homem? Aqui está um dos maiores embates que aconteceram durante toda uma boa parte da trajetória da igreja até o século IV, 425, é quarto século, né? 425 depois de Cristo. Só ali, no concílio de Calcedônia, é que foi realmente batido o martelo. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Mas por quê? Como que eles chegaram nesse entendimento? Isso era uma heresia já que corria na igreja, e eu creio que já na época de Jesus já tinha essa manifestação dessa heresia, em que os gregos, o que eles entendiam? Eles entendiam que era uma heresia agnóstica. Em que ela se consistia? Se consistia de que a carne era eles criam no dualismo, a matéria ela é totalmente má, e o espírito ele é essencialmente bom. Logo, se Jesus diz que ele é Deus, e se Jesus diz que ele é homem, não dá. E eles começaram com essa heresia já na época dos apóstolos. E a gente vai entender que com essas heresias, o que eles estavam anulando? E eu preguei lá em Camboriú semana retrasada sobre isso. Eles estavam anulando a criação, porque se ele não é Deus, ele não é criador. Então eles estavam anulando três bases da teologia cristã: o criacionismo, a criação, a encarnação e a ressurreição. E aí em Mateus capítulo 16, versículo 15, Jesus vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí o que eu preguei lá em Camboriú foi: que evangelho é esse que Jesus pregou? Que ele mandou pregar? Qual era esse evangelho? Nascimento, morte e ressurreição. Esse é o evangelho. Jesus nasceu de uma virgem, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque se ele não veio em carne, se ele não nasceu, logo ele não veio em carne. Se ele não veio em carne, logo ele não morreu. E se ele não morreu, o que a Bíblia diz? É vã a nossa fé. O que a gente está fazendo aqui? Como diz eu não lembro agora se é Coríntios: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos para a festa, cara. Vamos voltar aí no mais corrupto que tem. Mas aí João, já no século 90 aproximadamente, quase um século depois de Jesus, no ano 90, o que acontece? Ele bate de frente com essa heresia. O que João começa a explicar? O evangelho de João, a gente não tem noção, muitos não têm noção, mas o evangelho de João, ele é o livro mais vendido no mundo. O evangelho de João.
É o livro mais vendido, é o livro mais cobiçado, é o livro que as pessoas querem queimar. Aqueles que não querem Jesus, querem destruir. Junto com os outros restantes da Bíblia, né? Mas ele vendeu 4 bilhões de exemplares, aproximadamente. Esse Evangelho de João, que eu vou falar aqui. Mas João ele está escrevendo aqui, todos os apóstolos já haviam morrido. E todos eles martirizados, decapitados. Pedro quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno, né, de ser crucificado igual o mestre, porque ele já tinha negado Jesus. Depois, quando ele entendeu, ele disse, não, agora sim eu vou morrer, mas de cabeça para baixo. E aí João é o único que não morre de martirizado, ele morre de morte natural. João, 90 anos depois, ele vem escrevendo isso aqui. E aí, para combater essa heresia, ele tem que provar que Jesus é Deus e que Jesus é homem. E aí ele diz o seguinte, 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e temos visto, com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. João disse que ele viu o verbo da vida. João disse que ele estava com o Pai e que ele foi manifestado. E João ainda diz o seguinte, que ele tocou no verbo da vida. Imagina os irmãos, Jesus, a expressão exata do ser do Pai, estava ali na frente deles. E eles tocaram. E aí eu fico imaginando se Tomé não tinha sido corrompido, ou essa heresia não estava na cabeça de Tomé, porque Tomé o que fala? Se eu não vir ele, não tocar na carne e não ver os furos, eu não acredito. Não foi isso que Tomé falou? Será que essa heresia já não estava na cabeça dele? É para pensar aí. Só fica pensando. Mas eles tocaram no verbo da vida. Gente, é precioso demais o que João está escrevendo. E João, ele vai manifestar Jesus. Para mim, eu vejo assim que João é o que manifesta Jesus com uma excelência extraordinária. E aí a gente vai para o Evangelho de João. Pode voltar lá. Evangelho de João. E aqui João dá uma ênfase extraordinária para isso, né? Para os gregos era impossível Jesus ser Deus. Deus é bom, a matéria é má. Então Jesus dizia que ele era bom, mas como ele podia ser totalmente bom, essencialmente bom, se eles criam que a matéria era má? Se a matéria era má, Jesus não era bom. Jesus não era bom, ele não era Deus. Ele não poderia ser Deus. Então, para contrapor isso, João tem que provar algumas coisas. E aí C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte: se Jesus não é Deus, se Jesus não é quem ele diz que é, ele é um mentiroso. Se Jesus não é quem ele pensa que é, ele é um lunático. Ele está falando que é uma coisa que ele não é, ele é loucão, está fora da casa. Mas se Jesus é quem ele diz que é, então ele é Deus. E aí nós precisamos acreditar e ter certeza que ele é Deus. E aí João capítulo 1 vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. O que quer dizer isso? Essa expressão era ali, antes de tudo, antes de haver um princípio, ele já era Deus. Antes de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que palavra ele usa ali para Deus? Elohim, quer dizer deuses. Os três estavam presentes na criação do universo. Então, antes de haver matéria, Deus já existia, porque ele é o criador da matéria. Ele criou a matéria. Então, como ele já existia, logo essa tese aqui, só nessa primeira partezinha, já cai por terra. Cai por terra, porque ele é Deus, ele é o criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, não tinha nada.
E Deus chocava, como o pastor já pregou aqui também. Ele chocava como uma galinha, esse é o termo, como uma galinha que choca os seus pintinhos. Ele chocava a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, chocava. E disse Deus: haja luz. Vamos começar a fazer esse negócio aí. Vamos começar a organizar as coisas. E aí ele diz: no princípio, antes de haver qualquer coisa, ele é eterno. Jesus é eterno. E aí ele diz mais uma coisa: o verbo de Deus cria todas as coisas. E ele vai dizer: e o verbo estava com Deus. Essa expressão quer dizer que ele estava face a face, ele estava com o Pai junto, eles coexistem. E aí no concílio de Nicéia 325 depois de Cristo vai dizer o seguinte: eles chegam, quando Atanásio, né, ele vence uma questão com Ário lá, eles têm um embate teológico, e aí Atanásio vence e ele diz o seguinte: Jesus é Deus de Deus, luz de luz, coeterno. O que significa isso? Ele estava na eternidade junto com o Pai. Ele é eterno da mesma forma que o Pai é eterno. Ele também é eterno, porque os três são um. Três pessoas diferentes, mas com a mesma natureza e essência. Eles são Deus, Elohim. E aí ele vai dizer o seguinte: ele também é co-igual, da mesma substância do Pai. Ele é Deus. E eles vão dizer mais: mas isso demorou tempo, né? 325 depois, né, de Cristo. João já tinha escrito isso aqui em 90. Olha quanto tempo eles passou para que eles entendessem isso. E ele vai dizer mais o seguinte no concílio de Nicéia: Jesus é consubstancial com o Pai. O que é isso? Da mesma substância. Ele é Deus. Ele não foi criado por ninguém. Ele criou todas as coisas a partir do nada. E ele existe eternamente. Jesus não foi criado, ele é autoexistente. E aí João vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, face a face com Deus, e o verbo era Deus. E aí os testemunhas de Jeová me irritam quando eles falam que Jesus era um Deus. E chegaram na minha porta e falaram, e vieram me evangelizar, e eles falaram que Jesus não era Deus. E eu falei: onde é que está escrito? João, então vamos lá. E aí abriram: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Eu falei: a tua Bíblia está errada, vai procurar a verdade, a tua Bíblia está errada, esse verbo está errado. Jesus é Deus, ele é a essência, a expressão exata do ser do Pai. Ele é Deus, sim. Obrigado, mano. E aí João continua provando a divindade de Jesus, e ele vai dizer o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Gênesis não falou isso. Aqui João não está repetindo as mesmas coisas. Ele estava no princípio com Deus. O que fala em 1 João que a gente acabou de ler? Que ele se manifestou agora, mas ele estava lá, e agora ele se manifesta, e eles tocaram, apalparam o verbo da vida. Mas João vai dizer mais o seguinte: todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se existe matéria, é porque Jesus criou. Se existe alguma coisa na humanidade, é porque Jesus criou, porque ele é Senhor e Criador e sustentador de todas as coisas. E João continua batendo, e ele vai dizer o seguinte: a vida estava nele. A vida, que vida? A vida que houve lá no princípio, quando a manifestação de todas as coisas vieram a existir, porque foi gerado dessa vida, de Jesus, o próprio Deus. A vida estava nele, ele era a expressão máxima da vida. E eu gosto muito de traduzir as coisas quando estão escritas aí, sabedoria. A gente vai pesquisar e vai entender que a sabedoria é Cristo. Amor, se tu vai pesquisar a essência do amor, vai ver a carta de 1 João, capítulo 4, a essência desse amor é Jesus. E aí a gente vai entender o que é a luz. Jesus é a luz.
Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tudo é a vida. As coisas apontavam para Ele, e eles, quando viram que se manifestou o Filho de Deus, quiseram de todas as formas desmentir e criar heresias. Mas é impossível, está aqui tudo registrado. Por isso que a humanidade quer destruir esse livro. E aí vai dizer, a vida estava nele, a vida lá do Gênesis que brotou através do Filho. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Quando Jesus chega, as trevas têm que sair. Não existe como as trevas permanecerem. As trevas têm que sair. Marquinhos, está difícil, as coisas estão tudo difícil, o nosso país está virado de cabeça para baixo, o Covid está matando a humanidade inteira, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Tem jeito, Jesus é o jeito. Jesus é a saída. Jesus é a expressão exata do Pai. Filipe, em João 14, versículo 6, se não falha a minha memória, Filipe vai dizer assim, Jesus está andando com eles, e agora Jesus vai dizer que vai para o Pai, e vai deixar um Consolador, mas ele vai preparar a morada. E aí Jesus fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, Senhor, e isso nos basta. O que Jesus fala para Filipe? Filipe, como aquele pai que pega aquele filhinho assim, que não entende as coisas, né? Às vezes eu pego o Caleb pergunta alguma coisa, eu trago, filho, vem cá, vem cá, o pai vai te explicar. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, como é que tu diz, Filipe, como é que tu me pergunta? Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai, olha para mim, Filipe. Você está olhando para Jesus? Você está vendo o Pai? Você está vendo o Filho? Você consegue ver o Espírito Santo? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É uma loucura isso. Ele caminhou com eles, eles tocaram no Verbo, eles fizeram tudo, eles comeram com Jesus, eles cearam com Jesus, e mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E agora ele vai dizer o seguinte. Agora João aqui começa a trazer o entendimento para... Ou tu entende isso, ou não vai adiantar para ti. Ele vai dizer o seguinte no versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. O que aconteceu aqui, irmãos? 400 anos de silêncio de Deus, chamado o silêncio profético. Deus não se comunicou com a humanidade. Acaba em Malaquias o Antigo Testamento, e aí Deus diz, agora eu vou ficar 400 anos sem falar com vocês. E aí de repente vem um louco pregando no deserto da Judéia, comia gafanhotos e mel silvestre, e se vestia de pele de camelo. E aí João, ele traz aqui uma divisão agora. João, quando ele chega pregando no deserto e começa a vir todas aquelas pessoas para ele, e ele chama de raça de víboras, e aí agora ele vai dizer o seguinte para a humanidade que está tentando criar heresias e distorcer a palavra. Ele vai dizer o seguinte: eis que está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore pois que não der fruto ele corta e lança no fogo. Eu não sou digno de fazer isso que eu estou fazendo, mas após mim, e aí ele vai dar a consequência do versículo, após mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar nem as correias das sandálias. Ele, aquele verbo vivo, aquele Jesus do Gênesis que criou todas as coisas, que é eterno, que é co-igual, que é co-substancial, que é da mesma substância que o Pai, aquele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, se eu tiver errado, depois vocês podem cobrar, podem sentar o sarrafo, pode chamar o pastor Silas, mas eu vejo aí uma divisão. Ele vai batizar com o Espírito Santo aqueles que creem, e com fogo aqueles que não creem. Ok?
com fogo, ali é juízo, ele está separando. Eis que está posto o machado à raiz das árvores. Aquele que não dá fruto, ele recolhe. Aí agora ele vai recolher o trigo no celeiro e vai queimar a palha onde? No fogo inextinguível. Quem é que vai para lá? Todo aquele que não crê que Jesus veio em carne. Todo aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que não crê que Jesus nasceu, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou o terceiro dia, e que ele virá dos céus em poder e muita glória buscar a sua igreja, todo aquele que não crê nisso, porque isso é a essência do Evangelho, todo aquele que não crê será condenado. Mas quem crê, Marquinhos? Quem crê vai para a presença do Pai, vai chegar lá, e Jesus vai dizer assim, ó, vinde bendito do meu Pai, entra aí, ó cara, se esbanja, possuir por herança o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. É isso que Jesus está prometendo, e é isso que ele promete para nós na sua santa palavra. Mas João vai dizer mais alguma coisa. João vai dizer o seguinte: o verbo estava no mundo, se manifestou ou não, veio em carne ou não. João está dizendo aqui, ó, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Pensa, gente, você vai lá, cria uma obra extraordinária, e aí daqui a pouco as pessoas, você se ausenta dali por algum tempo, daqui a pouco as pessoas, quando vem aquela obra, elas não sabem mais que foi você que fez aquela obra. Ah, Marquinhos, mas ninguém falou. É justamente isso. Aqui eles sabiam. Todas as escrituras, o Antigo Testamento apontava, era uma sombra e apontava para Cristo. No deserto, quem era a sustentação do povo no deserto? Quem era a coluna? Jesus. De dia, 40 graus. O que era a representação ali? Uma coluna de fogo. À noite, 0 graus. Uma coluna de nuvem para proteger eles. Ao contrário, uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para aquecer eles. E uma pedra, a Bíblia diz que uma pedra os seguia, e a pedra era Cristo. Tudo apontava para ele. O tabernáculo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi lá da Páscoa do povo, quando o anjo da morte passa pelo território dos hebreus. E aí, o que aconteceu ali? Expiação. Ali era a manifestação de que o Cordeiro de Deus iria expiar os pecados da humanidade. É o mesmo entendimento. A expiação é que ele desviou a ira de Deus, a ira que ia destruir a humanidade, que era contra nós, ele levou na cruz. Porque propício, o sacrifício dele foi aceito diante do Pai, e desviou o anjo da morte. E aí João vai dizer o seguinte: o verbo estava no mundo, o mundo não foi feito por intermédio dele. Foi feito ou não foi feito? Aí em casa, foi feito ou não foi feito? Foi feito por intermédio dele. João está sentando o machado aqui e dizendo, mas o mundo não conheceu. E aí a gente vai caminhar para o versículo onde Deus salvou e resgatou a minha vida. Quando eu entendi que era um pecador, segundo Romanos 3, versículo 23, que diz, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E aí João 3,16 vai dizer, porque Deus agora enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu entendi isso, que eu era pecador e que Deus enviou o seu Filho para me resgatar, e aí eu fui ver aqui, lendo, e a minha sogra falecida, dando estudo para mim, e aí vai dizer aqui, que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não foi tu que criou nada, tu não és o Messias prometido, não foi tu que fez essa construção, não foi tu, a gente não te conhece, a gente não te quer, a gente não te reconhece como Salvador, a gente não te reconhece como Deus, e também não te reconhecemos como homem. E aí eles rejeitaram o autor da vida. E aí, quem rejeitou? O povo judeu. Porque ele veio para que o povo judeu fosse aqueles que anunciassem o evangelho da salvação.
E aí o povo judeu rejeita. E aí ele diz assim, ó, agora Jesus ele pega e abre o leque para a humanidade. E aí ele diz assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aí ele vai dizer, qual é o jeito, qual é o meio de tu ser feito filho de Deus? Os que creem no seu nome. É só pelo o meio de tu crer no nome de Jesus Cristo. Se tu não crê, é impossível. E aí quando a gente vai dar estudo bíblico, as pessoas acham que todo mundo é filho de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, porque Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é eterno. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E agora Ele está dizendo que nem todos são filhos de Deus. Quem é filho, Marquinhos? O texto respondeu, aqueles que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí ele vai dizer mais uma coisa, os quais não nasceram do sangue. Por que não nasceram do sangue? Porque não é por descendência, não é porque eu sou do povo hebreu que agora eu sou filho de Deus, como eles achavam. Eles achavam que porque eles eram o povo escolhido, o povo da promessa, eles já estavam garantidos. Mas Jesus vai dizer o quê? Dessas pernas, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Dessas pedras, Ele pode fazer. Como é que está o teu coração? É de pedra? Como é que está o coração de quem está em casa? É de pedra? Dessas pedras, Ele pode fazer filhos. Ele quebra o coração de pedra e agora Ele coloca um coração de carne. Ele nos dá um coração novo para que nós possamos perceber, entender, reconhecer e crer que Ele é o Salvador e Senhor das nossas vidas. E aí Ele vai dizer o seguinte, que aqueles que não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, nem de relação sexual. Não é por relacionamento sexual que agora nos tornamos filhos de Deus. E Ele vai dizer mais uma coisa, também não é da vontade do homem. Não é porque agora eu acho que eu sou filho de Deus que eu sou filho de Deus. Não é porque tu pensa que tu é filho de Deus que tu é filho de Deus. Não, não é da vontade do homem. É da vontade de quem? De Deus. É dele. É Ele. É Ele que chama, é Ele que atrai, é Ele que te dá, para que tu possa crer, receber, entender e confessar que Ele é Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele vem em carne, que Ele é o próprio Deus, que Ele é a expressão exata do ser do Pai, que Ele é a manifestação, e que agora nós podemos crer nele e termos a vida eterna. E Ele diz mais, e o verbo se fez carne. E aí a gente vai para Filipenses. Filipenses. E esse é um dos textos fantásticos da Bíblia. Então Jesus, Ele é Filho de Deus, e Jesus é o Filho do homem. Jesus também é o Filho de Davi. Jesus também é o Cristo Deus, e Jesus também é o Cristo homem, 100%, tá? 100%, quem morreu na cruz? Jesus. Marquinhos, mas Deus não morre. Jesus morreu na cruz, Ele é 100% Deus e 100% homem. E eu estou falando isso por quê? Porque eu já preguei aqui que só morreu o homem. Morreu Jesus na cruz, tá? Obrigado aí, pastor Fábio, por ter me corrigido. Jesus morreu na cruz. E aí aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, vai dizer o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, Ele se esvaziou, vontade dele, Ele quis salvar a humanidade, tá? Então Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aí ele vai mais fundo ainda, ele diz, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana,
lá na tentação, quando ele teve fome, quando ele teve sede, ele foi reconhecido, né? E Satanás, na sua fraqueza, vem querer tentá-lo, mas ele combate veementemente, usando a própria palavra, a manifestação dele mesmo. E aí ele diz: reconhecido em figura humana, a si mesmo ele se humilhou mais ainda, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio em carne ou não veio em carne? Pode ele não ter morrido na cruz? Jesus não morreu? Então por que os homens estão loucos aí com os cristãos? Por que estão incendiando a igreja? Por que estão tentando matar todos? Por quê? Porque ele nasceu, porque ele morreu e porque ele ressuscitou ao terceiro dia, porque ele subiu aos céus e porque de lá ele virá buscar a sua igreja. E nós vamos na contramão do mundo. Não tem outro jeito. O mundo nos odeia, mas Jesus falou: lembrem-se, antes de odiar vocês, eles odiaram a mim. E aí ele diz o seguinte: glória a Deus por isso, pelo que também Deus, versículo 9, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, aquele que veio em carne, que é 100% homem e que é 100% Deus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, Criador de todas as coisas, Senhor, coexistente com o Pai, Senhor, aquele que é da mesma substância do Pai. Ele é a expressão exata do ser do Pai. E aí a gente volta para João, a gente já está encerrando, João capítulo 1, e aí a palavra vai dizer assim: e o verbo, esse verbo que se manifestou lá e veio em carne, que Filipenses fala, se fez carne ou não se fez carne? João está falando de novo, ele é 100% homem, ele se fez carne, ele sofreu, ele foi perfurado, foi colocado uma coroa de espinho nele, e acha que não doeu? Furaram o lado dele com uma lança, acha que não doeu? Gente, doeu sim, mas ele fez isso por mim e por você. Ele foi até o fim. Pai, está muito pesado, Pai. Se possível, Pai, se tiver outro jeito, Pai, passa de mim esse cálice. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque a tua vontade, Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Sempre é, sempre foi e sempre será a vontade do Pai, boa, perfeita e agradável. Sempre vai ser assim. E aí ele vai dizer: e vimos a sua glória. O que ele está dizendo aqui? Que existem algumas expressões da glória de Deus, mas dos atributos de Deus, mas aqui Jesus é a expressão de todos os atributos de Deus juntos. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é o amor de Deus, que é um atributo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele sabe de tudo, aquilo que tu faz lá no teu quarto escondido, tudinho, nada está longe dos olhares do Senhor, nada. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, não é isso que a palavra diz? Observando os maus e os bons. Mas Ele vai se fazer forte para quem? Para com aqueles cujo o coração é totalmente dele. Senhor, eu não tenho nada para te dar, Senhor, mas o meu coração está aqui, Pai, nessa manhã, e eu ofereço ao Senhor. Deus, tira tudo que é imperfeito, Pai, e vem, Deus, faz morada e torna do meu coração um coração perfeito em Ti. É isso que Jesus diz. Ei, na casa de meu Pai tem muitas moradas, senão não estava aqui enganando vocês. Tem muitas moradas lá, senão não vinha falar, gente. Tem muitas moradas, né? O Caleb aprendeu na EBD, na casa do meu Pai tem muitos quartos. Ele preparou uma casa grande, né? As Amandas lá tem muitos quartos, é uma casa linda.
E foi preparado para você, foi preparado para mim. Nós não fomos criados para o inferno. Entenda isso. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O homem vai para lá de burro. Desculpem a palavra, mas é isso. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. E aí João, ele prova a tese, dizendo que Jesus tem os mesmos atributos do Pai, e a mesma, porque ele tinha os mesmos atributos, por isso que ele defende isso, e ele fazia as mesmas obras, né? Lá no capítulo 2 ele vai transformar água em vinho. Depois no capítulo 4 ele cura o filho de um oficial. Depois ele cura um paralítico. Depois ele transforma, ele multiplica pães e peixes. Depois ele anda sobre o mar. Depois ele cura um cego de nascença, aquilo que só Deus, as escrituras falavam que só Deus poderia fazer aquilo. E Jesus cura um cego de nascença. E depois, outra coisa que só Deus poderia fazer, ele ressuscita um morto de 4 dias, Lázaro. Eles entendiam que poderia ressuscitar até o 3º dia, e Jesus espera o 4º dia. E aí Marta fica apavorada, né? Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive, Marta, e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá, Marta. Mas como que ele vai provar agora que Jesus tem os mesmos atributos de Deus? Porque ele precisava provar isso. E aí João, depois se você pode ler em casa, eu tenho aqui, dou para você depois, mas João, capítulo 6, versículo 35, porque ele vai usar a mesma expressão, né? Em João 8:38, se eu não me engano, Jesus vai dizer que antes que Abraão fosse, eu sou. Ele usa uma expressão que é usada só para Deus no Antigo Testamento. E ele vai agora e ele se iguala. E ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí João vai provar que ele é o eu sou, que ele disse que era e que ele é verdadeiramente o eu sou. E aí ele diz em João, capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão, jamais terá fome. E aí em João, capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí em João, capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer, eu sou o quê? A porta. Todo aquele que entrar por mim, entrará e achará pastagens. Eu sou a porta das ovelhas. Venham, entrem, comam, bebam. Eu sou a porta. Entrem por mim, porque você vai herdar o céu que eu prometi. Porque eu sou eterno. Eu sou o Deus encarnado. E sou também o Deus homem agora. E aí ele vai dizer o seguinte, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz para Marta. E aí em João 14, 6 ele vai dizer o quê? Lá com Filipe, com os apóstolos lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E mais uma para fechar, e as 7, né? 7 é o número da perfeição, e João prova isso com 7. E aí ele diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Eu sou a videira. Se vocês não estiverem ligados em mim, corta e é lançado fora. Eu sou a videira verdadeira. E aí, até aqui, entendemos que Jesus é Deus ou não é Deus? Jesus é homem ou não é homem? 100%. 100% Deus e 100% homem. E aí, vocês se tiverem perguntas, guarda tudo aí, escreve tudo e depois pergunta para o pastor Silas quando ele chegar. Aí, pastor, se vira, cara. Tem estudo aqui para te ficar um ano aqui agora. Mas
E aí, o que acontece? Ele comprova a ortodoxia, os 7 pontos, para a gente fechar aqui, da ortodoxia cristológica, para a gente entender isso, como a gente já entendeu aqui, mas só para a gente fechar agora. E aí a gente entende qual é os 7 pontos. A pré-existência. Primeiro ponto da ortodoxia cristológica, a pré-existência. Jesus já existia antes de todas as coisas. Ele já existia com o Pai, ele já estava lá. Os 3 são um, são 3 pessoas, mas um Deus só. Mesma natureza e mesma essência do Pai, ele é. E aí, ele também nasceu de um nascimento virginal. Comprovando também e batendo aqui em Daniel, não lembro agora se era capítulo 2, do sonho do rei Nabucodonosor, que Daniel interpreta, dizendo que uma pedra seria cortada do céu sem auxílio de mãos humanas, e essa pedra bateria nos pés da estátua, destruindo assim todos aqueles reinos, e se implantaria agora um reino que não teria fim. Jesus, quando nasce, é essa pedra que foi lançada lá, e agora se instituiu então o reino do Messias, e esse reino não tem fim. E os milagres literais, que é o terceiro ponto, não foi uma ilusão, realmente aconteceu, foram milagres literais, aconteceram todos eles. E o Evangelho de João ainda no final vai dizer que se forem escrever tudo que Jesus fez, não caberiam livros sobre a face da terra, para escrever tudo aquilo que ele fez quando ele estava na terra. 3 anos e meio, de ministério. Quanto tempo você é crente? Quanto tempo? Quanto tempo de casa? Quanto tempo? E outra, consciência, o quarto, que ele era filho de Deus. Ele tinha consciência absoluta que ele era o filho de Deus. Quinto, morte substitutiva e vicária. Ele realmente morreu, substituindo-nos na cruz, e a morte vicária. Sexto, ressurreição corporal. Ele realmente ressuscitou ao 3º dia. Ele ressuscitou. E o sétimo, para fechar, a segunda vinda visível e corpórea. Ele virá do céu com poder e grande glória para buscar a sua igreja, e ele vai ajuntar os seus de uma a outra extremidade da terra, e todos comparecerão diante do grande trono branco. Não vai ter como não comparecer. Todos nós compareceremos diante desse grande trono branco. Tomara que ouçamos do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, e possuir por herança o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Tomara que a gente não escute: apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade, a parte de vocês, castigo eterno. Tomara que não escutemos isso, que estejamos preparados, que creiamos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador, que Ele veio em carne 100% e que Ele é 100% Deus. Amém?